Olá, eu sou o Blitai e hoje nós daremos continuidade aos nossos vídeos falando sobre todas as distinções de Tormenta 20, tá? Então a gente tá fazendo uma playlist bem legal, dá uma olhada aí na descrição. E hoje nós vamos falar sobre o campeão de Dojo, ou Dojo, né? E eu confesso pra vocês que essa distinção, galera, foi uma das mais interessantes que eu vi até agora. Principalmente pela questão de que se eu fizer um personagem lutador, eu não vejo o porquê de não preparar o meu BG já para pegar essa distinção, tá? Ela realmente é muito boa e se você tem um personagem lutador, ela pode ampliar muito aí suas possibilidades, pode tornar o seu gameplay muito mais interessante. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o campeão. Deixa o like, se inscreva no canal, já comenta aí para apoiar a gente e também clica no botão Seja Membro, tá? Por apenas R$3 por mês você vira membro do canal e ainda nos ajuda demais, tendo várias vantagens em troca disso, beleza? Muito obrigado a todos os membros, vocês são incríveis. Bora falar do campeão de Dojo, tá? Ele começa aqui, galera, falando pra gente no texto sobre as origens, né, das artes marciais, que tudo tem origem lá em Tamura e nas suas colônias derivadas, como o Nitamura, que talvez seja a mais famosa e importante aí, que fica em Valcária. Nós já falamos sobre isso no vídeo aqui no canal de Valcária, né, da cidade de Valcária, vale muito a pena você assistir. Basicamente, então, ele vai dizer pra gente que você tem ali lutadores que são muito hábeis, que pra eles o que importam são as técnicas, porque elas são mais do que apenas golpes, né? Elas têm sempre um significado, todo tipo de estilo de luta tem o seu poder, a sua importância. Ele fica dizendo bastante coisa aí pra gente, né? Ele fala aqui que o campeão, normalmente eles dominam técnicas antigas de combate desarmados, com movimentos acrobáticos, com uma dedicação muito grande ali pelos seus colegas que são artistas marciais também, e também os seus oponentes que conseguem fazer frente a ele. Mas ele diz pra gente aí que tem aquele lutador que sempre se destaca dentre todos os outros, e esse é o campeão de Dojo. Porque esse daí é um artista extremo, galera. O campeão do Dojo é aquele que literalmente vai ter que vencer o seu Dojo inteiro. Ele é o ápice daquele estilo marcial, entendeu? Ele tem que ser aquela galera que representa, ele é o rosto daquele estilo de luta. Então é uma pessoa realmente muito importante e o cara tem que ser muito bom pra isso, tá? Ele fala aqui pra gente que o campeão de Dojo é um artista marcial extremo que combina destreza, disciplina, coragem em estilos de combate espantosos, com habilidades que parecem até mágicas diante dos olhos daqueles que não entendem, né? Muito massa essa distinção, a história por si só é muito legal. A admissão é difícil, mas compensa muito, tá? Os poderes aqui são aqueles que mais até agora, na minha opinião, se integram com uma classe base aí de Tormenta 20, é quase como se fosse uma extensão natural daquela classe e vem com muitas coisas interessantes, tá bom? Ele fala pra gente aqui que o Dojo, ele não precisa ser especialmente num lugar isolado, tá? Ele pode ficar no meio de um centro urbano, vai muito da sua criatividade e do mestre. Bora falar da admissão, então? Galera, a admissão é o seguinte, tá? Ele fala pra gente que essa daqui você tem que começar cedo, porque afinal de contas, se aquele dojo que você participa, ele tem um estilo de luta, você precisa ter dominado aquele estilo de luta desde que você era criança. E para ser um campeão do dojo, você tem que ter treinado naquele dojo tradicional tamuriano, lembrando, né? Ele é um dojo tamuriano, mas ele não precisa estar em Tamura. É muito importante a gente dizer isso, ele pode ser, como eu disse, de alguma migração por aí. Mas você tem que ter treinado ali mais ou menos por toda a sua vida ou a maior parte dela. Então o que eu faria se eu quisesse essa distinção? Logo de cara, quando eu for fazer o BG aí, a história do meu lutador, eu já colocaria a história desse dojo, já criaria o mestre ali bonitinho, para deixar esquematizado, alinhado com o mestre, tá bom? E aí ele fala que mesmo que você seja um aventureiro, que você vive por aí indo e vindo, volta e meia você deve voltar ao seu dojo para relatar tudo que você tem feito e continuar treinando ali junto com os outros alunos, os outros discípulos, tá bom? Ou seja, tem que ter uma regularidade mínima de visita. Se eu fosse o mestre, eu colocaria que entre as aventuras o personagem sempre volta lá para para treinar, tá bom? Depois ele fala pra gente também que sempre quem vai fazer avaliações do seu crescimento, né, dos seus graus de evolução dentro daquele estilo marcial é o mestre.
Então, legal, no BG do seu lutador você já desenvolveu um negócio bem legal aí pro mestre, uma personalidade, uma história, de como ele te acolheu, de como você cresceu lutando lá e de como que você quer fazer o estilo que ele ou os antepassados dele criaram ser reconhecido no mundo, né? Alguma coisa assim. Ia ser muito massa, né? Um objetivo a longo prazo do personagem, já pensou? Muito legal. Depois ele fala pra gente que o campeão, o processo ali pra você virar o campeão do dojo é exatamente o que ele fala. Você precisa ganhar um campeonato contra todos os alunos daquele estilo, inclusive o mestre ou algum outro campeão de dojo que porventura já exista no estilo de luta que você quer, tá? Isso é muito massa. Então você vai pedir lá pro mestre a permissão do desafio. Você vai permitir se ele concorda que você desafie todos. Se ele concordar, as coisas aí começam a ficar interessantes, tá? Você precisa, no mesmo dia, com uma pausa de pouco tempo entre as lutas, vencer todos os colegas que sejam do seu nível, né? Que façam par ali para você vencer. E esse que é o mais difícil, tá? Inclusive, você só pode utilizar as técnicas daquele estilo de luta. Não sei se isso vai fazer alguma diferença mecânica dentro da sua campanha ou não, mas que no final da luta você sempre tem que agradecer o seu oponente em primeiro lugar e depois dizer o que você aprendeu com aquela luta. Por mais que você tenha sido vencedor, de se pensar que o seu oponente tenha te ensinado alguma coisa, seja algo mais filosófico, como coragem, perseverança, honra, ou algo mais técnico mesmo, de movimento, de luta e etc, tá bom? Depois que você fez tudo isso, você ainda precisa vencer o próprio mestre do dojo ou algum outro campeão, se já tiver algum outro campeão. E esse pra mim é um processo difícil, né? Porque imagina só, se você passa ali o dia lutando contra os oponentes, os discípulos do dojo que são do mesmo nível que você, e depois você ainda tem que derrotar o seu mestre, cara, você não vai ter tempo de recuperação, tá, para isso. Então é uma coisa que você precisa planejar muito bem, talvez já ir equipado com bastante poção, não sei, né, tem que dar um jeito, ter um parceiro healer que te acompanha, né, aí vem aquela questão muito legal interpessoal que eu falo das campanhas de RPG, de você fazer amizade, pedir ajuda e esse healer te cura nos intervalos da luta e etc. Enfim, você tem que ir lá lutar com o mestre e ganhar. Uma vez que você venceu todos, então todo mundo te aplaude e te considera aí o campeão do dojo. A partir de então, você vai ser aquele que vai representar o estilo daquela arte marcial pro mundo. Muito massa, né? Dá pra fazer um arco de campanha muito legal nisso daqui. Como eu falei, se eu fosse lutador, jogar com lutador, eu já vou incutir isso no meu BG. Uma vez que você é o campeão, você ganha ali a marca da distinção chamada Foco Marcial. Basicamente, você pode gastar uma ação de movimento para receber mais um D8 na rolagem de dano do seu próximo ataque desarmado naquela rodada. Isso pode se repetir. Na próxima rodada você gasta a sua ação de movimento, mais um D8 e assim por diante, tá? Então você já tem um bônus de dano de um D8 garantido. Depois ali você tem poderes da distinção e o primeiro deles, inclusive, que é o golpe concentrado, é muito interessante porque ele pode te dar mais um D8. Olha só o que ele fala. Você pode gastar uma ação de movimento e 2 de PM para se concentrar nos seus golpes ali daquele estilo marcial. E aí, até o final da cena, ou seja, até a batalha acabar, você recebe mais um D8 nas suas rolagens de dano desarmado. O combo tá aí, né? Só não vê quem não quer. Primeiro turno, você usa ali o golpe concentrado. Depois disso, você já usa o foco marcial toda vez, dando sua ação de movimento. Você vai ter 2 D8 a mais aí nas suas rolagens de dano. Então, perfeito, né? Depois você tem ali o caminho da mão armada, muito interessante também. Você pode escolher até 3 armas corpo a corpo para ganhar proficiência com ela. E toda vez que você estiver lutando com essas armas, equipado com elas, os seus ataques ainda assim vão ser considerados como ataques desarmados, por conta dessa técnica que você aprendeu. E todos os efeitos de poderes que você tem vão servir também naturalmente para essas armas. Então vai combar tudo. E aí você vai utilizar o que for maior, né? Ou o dano da arma, que é a ideia que seja, então procure uma arma que dê certo para isso. Ou o dano desarmado, e aí ela ficaria só como skin, por exemplo, né? Algo assim. Depois você tem ali o caminhar do dragão, que você vai receber mais 5 de atletismo, muito útil. E você pode gastar um PM para correr no ar durante uma rodada. Olha que Matrix que é isso, né? Basicamente você vai ter um deslocamento de voo igual ao seu deslocamento base. Então se você anda aí 9 metros, você vai poder voar caminhando no ar 9 metros, muito massa. E você tem que terminar
seu movimento num chão, pelo menos, né? Então você pode andar por um abismo, por exemplo, mas tem que terminar o último quadrado ali no chão, ou você vai cair, tá bom? Depois você tem ali o controlar a respiração. Essa pra mim é uma das mais interessantes depois da primeira, porque você pode gastar uma ação de movimento e uma quantidade de PM limitada pelo seu atributo de sabedoria. Então é interessante que a sua sabedoria aí seja alta, né? E para cada PM que você gastar, você recupera 2d6 de vida. Para cada 2 outros poderes da distinção, você também cura um passo a mais. Então você tem aí uma habilidade muito poderosa de cura, tá, galera? Muito poderosa. Imagina que você tem 2 de sabedoria aí, que seja, você já vai curar 4d6. E se você ainda tiver mais poderes da distinção, você vai aumentando a passos essa cura. Significa que basicamente você nem precisa mais de healer, tá? Você consegue se autocurar aí, pelo menos na maior parte da luta, tá? Muito forte isso aqui, muito forte mesmo. E por último, nós temos ali os sentidos do tigre, que você vai somar sua sabedoria na defesa e em bônus de reflexo. E ela exige ali uma liberdade de movimentos, então você não pode utilizar armadura pesada, nem tá com a condição imóvel. Armadura pesada, o lutador já não usa mesmo, né? Então, acho que tudo bem. Agora, a condição de imóvel que você tem que ficar esperto, tá? Muito legal, né? Eu realmente, rapidamente pegaria ali o golpe concentrado e controlar a respiração. Depois, se eu achasse uma arma que vale a pena ali, pegaria, sim, o caminho da mão armada. Mas tem que controlar, tem que se pensar, tá? Eu achei muito roubado, muito forte mesmo essa distinção. Acho que ela faz total sentido com o lutador e realmente eu particularmente não vejo por que fazer um lutador que não tem interesse em pegar essa distinção. Muito forte, muito forte. Mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau, valeu.